pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que eu paguei a língua sendo mãe. Se você é uma mãe ou gestante, fica até o final para vocês conferirem as 5 coisas que eu paguei a língua. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, não esqueça de curtir o vídeo. Aqui no canal eu compartilho um pouquinho da minha rotina como mãe, como dona de casa, então aqui tem vídeos de faxina, vídeos de rotina do dia a dia, tem vídeos relacionados à maternidade, falando do diário de gravidez, como eu descobri a gravidez, contando um pouquinho do meu relato de parto. Então tem um pouquinho de tudo aqui no canal, sejam muito bem-vindos, tá bom? Então vamos lá começar o vídeo. Então eu vou começar com a primeira coisa que eu paguei a língua sendo mãe, que quando eu vi as pessoas falando que era mais difícil, eu falava assim, não, quando eu tiver meu filho vai dormir no quarto desde o primeiro dia que ele chegar do hospital, vai dormir no berço, vai dormir no quartinho dele. E aí eu paguei a língua porque, pra quem não sabe, o Vinícius ele nasceu prematuro. Eu tenho um vídeo aqui onde eu conto um pouquinho do meu relato de parto, aí eu explico pra vocês tudo o que aconteceu. Então o Vinícius, ele ficou no hospital por 40 dias e após esses 40 dias que ele veio pra casa. Então, por ele ser muito prematuro, eu tinha muita insegurança e tinha muito medo de deixar ele sozinho. Então, ele passou a dormir no mesmo quarto que o meu, né? Assim, tinha o bercinho dele e tinha a minha cama do lado. Então, isso de falar, meu filho vai dormir sozinho no quartinho dele, caiu por terra, porque assim que ele chegou em casa, por insegurança minha, eu optei em colocar o bercinho dele no nosso quarto. Então, a segunda coisa que eu paguei a língua foi sobre cama compartilhada. Eu sempre falei, não, meu filho não vai dormir na cama comigo, não vai dormir junto comigo. E a minha mãe, ela tem uma filhinha de 3 anos, a Eloá, e desde quando a Eloá nasceu, ela dorme com a Eloá na cama, e quando eu vi, eu sempre falava, você tem que colocar ela no quartinho dela, você tem que colocar ela pra dormir no berço. E aí minha mãe, também por insegurança ou por medo mesmo, ela preferia ter Eloá assim do lado dela para ela conseguir ver mais fácil, né? Isso porque o quarto da minha mãe e da Eloá são um do lado do outro, igual aqui em casa. E aí eu sempre questionava, tirava sarro. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a compartilhar a cama com o Vinícius e ele dorme com a gente até hoje no meio da cama. Vocês têm noção disso? Então eu paguei a língua pela segunda vez e eu já tentei de tudo pra fazer ele dormir no quartinho dele ou ele dormir no bercinho dele, mas não adianta, no meio da noite eu pego e coloco ele na cama comigo. Então a terceira coisa que eu paguei a língua foi que o Vinícius, ele comeria açúcar após os 2 anos. E eu paguei a língua mais uma vez, porque assim que ele começou a introdução alimentar, né, logo após os 6 meses, ele já comia danoninho, comia doce, pirulito, tem até um vídeo que ele tá chupando pirulito, fazendo aquela bagunça, babando. Então eu falei que ele não ia comer açúcar até os 2 anos e ele comeu com acho que 6, 7 meses ele já tava comendo as porcarias. A quarta coisa que eu paguei a língua também foi em relação à chupeta. Eu falei que o Vinícius não ia chupar chupeta de jeito nenhum, porque não é bom para ele poderia fazer confusão de bico, porque no início, quando o Vinícius estava no hospital, na NEL, ele não conseguiu pegar o peito, então ele começou na mamadeira. E aí depois, quando ele foi para casa, né, o pediatra falou que eu poderia dar o peito sem problema nenhum, e eu tinha um pouco de dificuldade. Inclusive, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo falando em relação de como foi a amamentação comigo. Então, aí quando o pediatra falou que eu poderia dar o peito, né, em livre demanda, eu comprei um bico de silicone, se eu não me engano é da Amamente a marca. Porque como eu não tinha bico e o Vinícius ele era muito prematuro, então ele não tinha força para fazer a sucção. Então ele não conseguia pegar o peito, por isso que no hospital deram uma madeira para ele. E aí quando ele veio para casa, o pediatra falou, não, pode dar o peito sem problema nenhum. Aí eu comprei o bico e ele começou a mamar através do bico por 1 mês mais ou menos. Aí depois eu fui tirando aos poucos e hoje ele pega o peito sem problema nenhum. Então eu fiquei com muito medo de eu dar a chupeta pra ele fazer confusão de bico, entendeu? Porque era muita informação pra ele. E aí quando ele veio pra casa, o Vinícius ele chorava muito, ele tinha muita cólica e ele só queria ficar no peito. E eu falei assim, não, eu vou ter que colocar a chupeta.
Eu lembro que eu comprei, sei lá, 6, 8 tipos de chupeta, de marca diferente, de formato diferente, e o Vinícius simplesmente não pegou chupeta. Quando a gente colocava a chupetinha na boca dele, ele ficava assim fazendo uma carinha estranha, ele fazia ânsia, ele mordia a chupeta, ele cuspia, mas ele não pegava a chupeta de jeito nenhum. E aí, ele só foi pegar a chupeta quando ele completou 7 meses, que foi o período ali que começou a nascer os dentinhos dele, então tava incomodando, tava coçando. E aí ele pegou a chupeta e eu fiquei até assim espantada, porque do início ele não queria de jeito nenhum. Ele falou, então nem chupeta ele vai chupar e nem o dedinho também. E aí após os 7 meses ele pegou a chupeta. Hoje ele ainda chupa a chupeta, mas é bem menos. Antes ele ficava quase o dia todo assim na chupeta. Agora ele usa mais assim para dormir ou quando ele tá brincando assim, por exemplo, com algum brinquedinho ou com alguma rodinha que é menorzinha, eu prefiro colocar a chupeta na boca dele para eu ter a certeza que ele não vai colocar nenhuma pecinha, nenhum objeto na boca. E por último, e não menos importante, foi em relação à televisão, celular, tablet. Eu falei que o Vinícius ele não ia ficar na televisão, não ia ficar assistindo desenho, porque não ia fazer bem pro desenvolvimento dele, ainda mais por ele ser prematuro. E eu paguei a língua, porque logo nos primeiros meses o Vinícius ele deu muito trabalho mesmo, porque ele só queria ficar no colo e eu não conseguia fazer as coisas em casa, sabe? Então muitas das vezes eu esperava o Rodrigo chegar para ele ficar com o Vinícius, para eu conseguir organizar a casa, para eu conseguir ir no banheiro, para eu conseguir tomar um banho, para eu conseguir, sei lá, comer alguma coisa, porque nesse período do primeiro mês até o sexto foi bem complicado, porque ele só queria ficar no colo, só queria ficar no peito. E aí eu acabei cedendo e comecei a colocar um desenho para ele, colocava uma musiquinha, e aí ele ficava interessado, prendia a atenção dele ali por alguns minutos, e aí eu conseguia, sabe, fazer as minhas coisas. E hoje ele ainda gosta de desenho, mas eu não deixo tanto assim, sabe, eu deixo só para eu conseguir fazer as coisas mesmo aqui em casa. Aí depois que eu vejo que ele já tá há muito tempo ali, eu desligo, vou brincar com ele, vou andar um pouquinho com ele pelo condomínio, porque não é saudável a criança ficar o dia inteiro, né, conectada no celular, no tablet ou ficar na frente da televisão. Então essas foram as 5 coisas que eu paguei a língua. Nós mães sempre vai pagar a língua, a gente não tem jeito, por mais que a gente fale assim, eu não vou fazer isso, a gente acaba fazendo, principalmente quando a gente não é mãe ainda, quando a gente não tá vivendo ali a maternidade real, sabe? Então o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram, que é @LeticiaLopes, tudo junto, Letícia com 2T, tá? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.